Amém, igreja? Estou saudando a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que tem a sua Bíblia, você pode abrir no livro de Números, capítulo 21, versículos 4 até versículo 9. Livro de Números, capítulo 21, versículos 4 até versículo 9. Esse texto ele fala da serpente de bronze. E nós vamos falar sobre a desobediência do povo de Israel. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fácil deste pão, viu? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abraçadores que mordiam o povo, e morreram muito povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente abraçadora, põe-na sobre uma haste, e será que toda mordida que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, sarava. Amém? A igreja pode assentar-se nesse momento. Então vamos falar um pouco da história do povo de Israel. Nós lembramos que Deus, Ele quis formar para si um povo santo, que iria servir a Ele. E este povo, então, foi o povo de Israel. Mas lembrando que esse povo começou com uma pessoa. Começou com Abraão. Passou pelo Isaac, Jacó, depois vieram as 12 tribos de Israel. E nós lembramos da história que a Bíblia diz que Israel, eles ficaram no Egito por 430 anos. Eu sei que a igreja está lembrando, né? Não sabemos no todo quanto tempo que eles serviram na escravidão, serviram ao rei Faraó. Mas sim, a Bíblia diz que quando eles estavam no Egito, antes José era o governador do Egito. Depois, passou um tempo, José, como governador, ele morreu. E surgiram aqueles faraós a qual não conheceram a José, e dali em diante, então, o povo foi escravizado. Mas lembrando que a Bíblia diz que quando Israel estava sendo escravizados, eles lembraram-se de Deus. E quando eles lembraram-se de Deus, o que aconteceu? Deus prontamente, Ele começou a formar uma pessoa a qual iria libertar aquele povo de Israel lá do Egito. E nós sabemos que o nome deste homem foi Moisés. Mas lembrando também, assim como Israel, ele era escravo lá no Egito, servindo ao rei Faraó, a Bíblia também diz, eu e você, nós éramos o quê? Escravos do pecado, nós estávamos o quê? Servindo a Satanás. Mas assim como Deus, Ele enviou um libertador para tirar o povo de Israel do Egito, nós sabemos também, Deus enviou também um libertador, o nome dele era Jesus Cristo, e é Jesus Cristo a qual nos libertou da escravidão do pecado. Mas lembrando também que quando Israel estava na
escravidão. A escravidão era tão profundo e Deus, ele sabia que era muito difícil aquele povo acreditar em Moisés, para que Moisés pudesse então tirar aquele povo do Egito. Como nós também sabemos que quantas e quantas pessoas hoje não conseguem acreditar no nosso Salvador Jesus Cristo. Então Deus, ele fez o seguinte, ele diz, olha Moisés, para que o povo possa crer, eu vou enviar 10 pragas sobre o Egito. E vamos falar somente da 10ª praga. A 10ª praga era o quê? A morte dos primogênitos do Egito. Mas quando veio a morte dos primogênitos do Egito, veio a libertação do povo de Israel do Egito. Assim como nós também sabemos, Jesus Cristo, o primogênito, Filho de Deus, a qual veio e morreu na cruz do Calvário, derramando seu sangue, e este sangue derramado na cruz do Calvário serviu para nos dar o perdão de todos os pecados e nos trazer a libertação para nós morarmos na mansão celestial, no céu. Assim como Deus, ele prometeu a terra prometida para o povo de Israel, a Canaã, aqui da terra, assim também Deus prometeu para mim e para vocês a Canaã celestial. E com certeza, todo aquele que crê um dia irá morar nas mansões celestiais com Jesus Cristo. Mas agora lembrando, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, o que aconteceu? Nessa 10ª praga, na morte dos primogênitos, quando estavam morrendo, então Deus pediu para que Moisés passasse sangue nos umbrais das portas e das janelas do povo de Israel, para que eles não fossem atingidos com a morte. Então, antes da morte vinha, acabou de matar os primogênitos lá do Egito, quando veio e passou por Israel, o anjo da morte via aquele sangue nos umbrais das portas, janela, e passava direto. Então, queremos dizer que sangue é sinal de livramento. Sangue é sinal de libertação. Assim como Jesus Cristo, ele veio morrendo na cruz, derramando seu sangue. E sempre digo, Jesus Cristo apenas não morreu na cruz. Sim, ele morreu na cruz, derramando seu sangue. E depois de ele morrer na cruz, ele foi tirado da cruz. Ele foi sepultado, mas a Bíblia diz o quê? Ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, está sentado direito de Deus Pai, onde ele intercede por mim e por você. Então podemos agradecer a Deus por ele ter enviado Jesus Cristo para morrer na cruz, derramar seu sangue e nos dar o perdão de todos os nossos pecados. Mas agora vamos continuar então um pouco sobre o povo de Israel. Israel saiu do Egito e o primeiro grande problema que eles enfrentaram, sabe, foi o quê? O Mar Vermelho em sua frente. Israel saiu do Egito, de repente, com muita alegria no seu coração, cantando louvores, adoração a Deus. De repente eles estavam parados, acampados, diante do Mar Vermelho. Tudo tranquilo, mas de repente surgiu Faraó com seu exército atrás do povo de Israel, e o povo ficou o quê? Desesperado, e já começou a reclamar contra Deus e contra Moisés: por que você nos tirou do Egito para que morramos neste deserto? Será que não havia sepulturas no Egito? Mas o povo pensava que eles estavam sem saída, mas eles ainda não estavam crendo em Deus, como muitas vezes nós falamos. Então, quando esse faraó chegou perto do povo, Deus enviou uma coluna de fogo para que
o exército de Faraó não atingisse, não chegasse perto do povo. E agora o povo ficou mais tranquilo, porque tinha uma proteção, uma coluna que estava separando Israel do Egito. Aí Deus então chega para Moisés: Moisés, olha, por que você está parado? Começa a marchar. Mas como Moisés ia marchar com aquele povo se tinha um mar vermelho na frente? Ele disse: olha, Moisés, levanta o teu cajado sobre o mar, e o mar vai se abrir, e o povo vai passar. E assim aconteceu. Deus resolveu o problema do povo de Israel. Parecia um problema muito difícil, mas Deus conseguiu resolver facilmente. Israel passou pelo Mar Vermelho. Quando Israel chegou do outro lado, de repente, Deus tirou aquela coluna de fogo que separava Israel e o exército de Faraó. E quando tirou aquela coluna, o exército de Faraó entrou no Mar Vermelho atrás de Israel. Estavam dispostos a trazer Israel de volta. Como nós sabemos hoje no mundo, estamos servindo a Deus, mas sempre tem alguém atrás para trazer nós de volta para o mundo, para o pecado. Mas sim, quando Faraó e seu exército estava no meio do mar, eles reconheciam que Deus estava com Israel, porque as rodas dos seus carros estavam o quê? Encravando-se, não conseguiam mais andar. Então, esse é o nosso Deus que faz de tudo para livrar o seu povo. Sim, Israel acabou de passar o Mar Vermelho, agora o mar se fechou sobre Faraó e seu exército, destruiu o exército. Agora sim, Israel estava totalmente livre para servir a Deus e para ir encaminhada para Canaã. Sim, mais uma vez nós sabemos que o povo de Israel começou o quê? Através de Miriam cantar hinos de louvor, adoração a Deus. E o povo começou a marchar de novo. Chegaram no Monte Sinai. Deus pediu que Moisés subisse para as alturas para receber a lei para o povo de Israel. E quando Moisés estava lá nas alturas, o que aconteceu? O povo, mais uma vez, rebelou-se contra Deus. Quando seu próprio segundo líder, que era Arão. E Arão, então, o que? Obedeceu. Fez um bezerro de ouro. E a Bíblia diz que o povo prostituiu-se naquele lugar com aquele bezerro de ouro. Mas prontamente Deus, então, de novo, avisou: olha, Moisés, desce, porque o povo que você tirou do Egito corrompeu-se muito cedo. E Moisés, então, desceu. E Josué, que era um servo fiel, não sabemos se Josué conseguiu ficar 40 dias lá no monte com Moisés, mas com certeza ele subiu com Moisés. Quando Moisés estava voltando, ele estava esperando Moisés. Era um servo fiel. Servo fiel como Eliseu foi ao Elias, né? Assim, então, existe aquele servo fiel. Mas Moisés, ele desceu, resolveu aquele problema. Muitas e muitas pessoas morreram lá, mas Moisés então fez convite e disse: olha, quem está comigo, né? Quem quer ir rumo à terra prometida, dá um passo à frente. Mas muitos não deram um passo à frente, muitos morreram. Sim,
resolveu aquele problema. Surgiu um problema, outro problema, mas então, de repente, o povo chegou a um lugar chamado Or. Né? Então, vamos ler, diz, então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, rodearam a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E continuando, ele diz, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há água nem pão? A nossa alma tem face deste pão, viu? Quer dizer, a nossa alma tem nojo desse pão a qual está mandando para nós. E a Bíblia diz que era um pão muito gostoso. Mas o povo não quis aceitar aquele pão a qual Deus tinha mandado. Mas então Deus fez outra coisa. Agora, para repreender o povo, então o Senhor mandou entre o povo serpentes abraçadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Então a desobediência do povo fez com que muitas e muitas pessoas morressem então naquele lugar. E continuando, ele diz, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado porque temos falado com o Senhor e com ti. Ora ao Senhor que tire de nós serpentes. Então vemos mais uma vez, o povo se arrependeu. O povo agora sabia que eles tinham pecado. Chegaram na presença de Moisés e disseram, olha Moisés, nós sabemos que temos pecado. Moisés, nós falamos contra Deus e contra ti, mas ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então foi o clamor do povo de Deus. Agora, disse o Senhor a Moisés, faça uma serpente abraçadora, põe-a sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá? Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, sarava. Vamos voltar um pouco. Nós sabemos que aqui, então, o povo estava sendo mordido pelas serpentes. Aquele veneno daquela serpente estava o quê? Daquela serpente estava matando aquele povo. Então, de repente, aquele povo chega para Moisés e diz, olha Moisés, por favor, nós sabemos que temos pecado, mas agora ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Mas lembre-se, aquelas serpentes estavam ferindo aquele povo. Muitas pessoas estavam morrendo. E de repente, até o povo se lembrar e ir até Moisés para que Moisés orasse ao Senhor, aquelas serpentes não pararam de morder, picar as pessoas. Continuaram ferindo aquele. Até agora Moisés orar a Deus, ir orar a Deus, aquelas serpentes continuaram ferindo o povo. Agora até Deus dá resposta para Moisés, aquelas serpentes continuaram ferindo. Agora até Moisés fazer aquela serpente e pendurar aquela serpente na estaca. O que aconteceu? O povo estava sendo ferido pelas serpentes. Mas até que, enfim, a serpente estava pronta. E de repente, o que aconteceu? Moisés, ele clamou, ele disse ao povo, olha, todos vocês que foram feridos por uma serpente, agora simplesmente vocês vão olhar para aquela serpente de bronze e vão ser curados. Mas agora não sei se dá para entender, será que todos conseguiram olhar para aquela serpente para ser curado? Mas muitos nem conseguiram olhar para a serpente para ser curado. Mas com certeza,
todos aqueles que realmente olharam para aquela serpente de bronze, eles foram curados das suas feridas. Mas vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 até versículo 16, ele diz: porque do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como, voltando agora para a serpente lá no deserto, todo aquele que fisicamente conseguiu olhar para a serpente de bronze foi curado fisicamente. Assim hoje também, todo aquele que conseguir olhar para Jesus Cristo, a qual foi pendurado na cruz do Calvário, a Bíblia diz o quê? Ele tem a vida eterna. Então, todo aquele que crê realmente em Jesus Cristo, ele tem a vida eterna. Porque Deus, ele amou a mim, amou a você de uma maneira tão especial, que ele fez o seu Filho Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, para nos dar o perdão dos pecados. Assim como aquele povo mirava aquela serpente, olhava para aquela serpente, era curado fisicamente. Assim hoje, eu e você olhamos para Jesus Cristo, a qual foi pregado na cruz do Calvário, nós temos a vida eterna. Então nós crermos. Mas agora eu quero dizer a você, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12 sobre a antiga serpente chamada Diabo, Satanás. E nós sabemos que no início, quem enganou os primeiros seres humanos, a Eva e Adão, foi a serpente. E aquela serpente que enganou Adão e Eva, aquela serpente feriu, através de uma pessoa, feriu toda a humanidade deste mundo. Todos foram feridos através daquela ferida, qual aquela serpente, que a Bíblia fala, antiga serpente chamada Diabo, Satanás, feriu lá no jardim do Éden. Mas agora existe uma solução. Vamos chamar então este veneno que foi deixado lá de uma doença terrível. Nós sabemos que no mundo existe o quê? Milhares de doenças. Não é isso? Doenças e mais doenças aqui nesse mundo. Nós passamos por uma doença chamada coronavírus, né? Aqui nesse mundo. Muitas e muitas pessoas morreram. Agora eu quero dizer a você que tantas pessoas morreram e tantas doenças, mas nesse mundo existe vacina para algumas doenças. Nem existe vacina para todas as doenças. Quantas e quantas doenças que tem aqui neste mundo que são incuráveis. Não existe vacina para essas doenças. Mas agora, uma boa notícia para todo ser humano.
a doença mais terrível desse mundo, a qual foi deixada no jardim do Éden através da serpente. Eu digo que existe uma vacina para ela. E esta vacina se chama o sangue de Jesus Cristo. E todo aquele que realmente aceitar esta vacina, que se chama o sangue de Jesus Cristo, a Bíblia diz o quê? Ele é curado dessa doença terrível que se chama o pecado. Basta nós crermos realmente em Jesus Cristo. Mais uma vez eu digo, Jesus Cristo, Ele veio a este mundo. Ele cresceu nesse mundo. Ele sofreu. E sofrendo nesse mundo, Ele foi rejeitado. Ele foi levado à cruz. Lá na cruz, Ele morreu derramando seu sangue. Mas não pense que Jesus morreu e ficou pendurado numa cruz, não. Ele foi tirado dessa cruz. Ele foi sepultado. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou dos mortos e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde Ele intercede por mim e por você. Então não importa qual é a doença, ou quer dizer, qual é o tipo de pecado na sua vida, qual você está enfrentando aqui nesse mundo, mas sabe que existe uma vacina que se chama o sangue de Jesus Cristo. Então, se você realmente tomar essa vacina, quer dizer, você crer em Jesus Cristo, nesse sangue derramado, você tem o perdão de todos os seus pecados. E você pode crer nisso nessa noite. Jesus Cristo, Ele veio a este mundo, não para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo do seu pecado. Por quê? Mais uma vez vou repetir. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo. Um filho a qual estava à direita de Deus Pai, Ele veio sofrer em nosso lugar aqui nesse mundo, e Ele veio realmente um propósito de salvar a mim e a você, e dar-nos realmente um lugar nas mansões celestiais. Eu quero ainda dizer que Israel saiu do Egito para uma terra que se chamava Terra de Canaã, uma terra prometida, a qual Deus tinha prometido para Abraão, Isaac, Jacó e a sua descendência. E Deus prometeu para nós, para mim e você, a Canaã celestial, as mansões celestiais, onde eu e você podemos estar na presença de Deus. E vamos estar tão na presença de Deus. Certa vez eu vi um pastor, ele estava falando, ele iria tirar um ano para conversar com Abraão. Ele iria tirar outro ano para conversar com outro profeta. E ele ia ter a eternidade para conversar com Jesus Cristo. Então vale a pena eu e você não desistirmos como fez Israel. Milhares e milhares morreram no deserto porque estavam com saudade do mundo, do Egito. E nós não podemos ficar com saudade do mundo. Nós precisamos seguir avante, porque sabemos que a coroa da vida eterna nos espera. E que Deus possa estar abençoando vocês, e cada um possa estar guardando essa palavra. Se você entendeu essa palavra, você diga um amém, então, nesse momento. Amém, Jesus. E que Deus, então, possa estar abençoando a sua vida. E de pé, vamos orar ao Senhor nesse momento. E você, nesse momento, se você está longe da presença de Deus, e se muitas vezes você tem pensado em voltar para o Egito, como muitos do povo de Israel queriam voltar, se você quer voltar para o mundo, esquece, vamos seguir para frente.
Vamos seguir em frente, como Paulo diz, lá na frente está o nosso alvo. Vamos seguir. Então, cada um possa estar fechando seus olhos nesse momento e você possa, então, pedir a Deus que Deus ajude você nessa caminhada a qual você tem aqui nesse mundo. Nós sabemos que Israel ficou 40 anos no deserto, se preparando para entrar na terra prometida. E nós também temos a vida toda para nos preparar para entrar na mansão celestial e estar eternamente com o nosso Deus. Então vamos estar orando e você possa orar. Peça a Deus nesse momento que ajude você nessa caminhada aqui nesse mundo. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai. Estamos aqui na Tua presença, Senhor. Sem essa pequena palavra que temos transmitido aqui nessa noite, ó Pai. Mas que Tu possas, Senhor, guardar esta palavra em cada vida, em cada coração, Senhor. Tu possas nesse momento, ó Pai, colocar a Tua mão sobre cada vida, Senhor. Queremos repreender toda força do mal. Queremos repreender toda aquela obra das trevas, Senhor. Aquele que quer fazer que o povo volte para o Egito, Senhor. Nós sabemos que devemos seguir em frente, Senhor. E por isso, ó Pai, eu estou entregando a minha vida, estou entregando cada vida presente aqui na Tua direção, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor.